Oi, oi, oi. Então, boa noite, né, pessoal? Boa noite, pessoal aí de casa que estiver assistindo aí. Então é assim, né, gente? Receber as meninas novas, algumas nem tanto, outras muito menos, né? Os meninos também nem tão novos. Um ano já, né? Um ano, Caio? Estamos juntos? Um ano, né? Um ano. É uma satisfação de novo, tá? Estarmos juntos. Essa turma é uma turma sequencial da Sintaxe 1, mas vocês vão conseguir acompanhar, tenho certeza, por isso eu fiz o convite, né? Parabéns por terem aceitado. São assuntos que a gente viu a vida inteira na escola, né? Passamos a vida estudando língua portuguesa, só que vamos pensar sempre, tentar aproximar ao máximo do tecnicismo de uma maneira simples. A gente vai aprofundando, a gente aprofunda, vai lá fundo nas questões e tal, mas de uma maneira lógica, né? Sem macetinho, sem decoreba, porque isso a gente esquece. Esquece, eles são parecidos, você vai ver hoje, vamos começar já hoje com termos bem parecidos, confundem na prova, né? Exigem esse cuidado. Eu fiz uma pergunta no grupo, né, que gerou mais uma brincadeira do que uma resposta de verdade. A única pessoa que respondeu assim, pensando mesmo foi a Cláudia, né? O resto lembrou do peixe, tchau, né? Para que estudar sintaxe? A sintaxe é um dos compartimentos linguísticos, né? Se a gente for pensar, fazer uma introdução aqui pensando nisso, esse é o nosso curso Sintaxe 2. A palavra é interessante, já começa aqui, ó. Que isso aqui não é som de KS, essa palavra não tem som de KS. Xixi, que nem tem táxi, saxofone e outras. É sintaxe. A pronúncia é som de S, tá? Então, e a sílaba tônica é essa, sintaxe. Então, é uma paroxítona, sintaxe. Então, ela não é nem síntase e nem sintaxe. Sinta-se é outra coisa, né? Por exemplo, sinta-se à vontade. É a sintaxe. E o que estuda a sintaxe, gente? Então, ó, aqui existe esse prefixo sim, que é presente em um monte de palavras que a gente tem. Né? Mas antes de chegar a falar para você sobre ele, nós temos o que eu costumo brincar e chamar os compartimentos. Os compartimentos da gramática. Então, nós temos a morfologia, nós temos a semântica, a fonologia, na semântica, nós temos uma variante, que é a estilística, e temos a sintaxe. Fonologia, você lembra, né? Estudo da língua falada. Né? Na fonologia, estudo da língua falada, nós agregamos também a própria ortografia, a ela nós agregamos a ortografia e a acentuação gráfica, dentro do mesmo compartimento. Na semântica, nós estudamos o significado das palavras. Então, toda vez que você pegar uma questão que disser semanticamente o vocábulo tal está se falando em significado. O que a palavra significa? Tá? Da semântica, nós criamos também a estilística, um compartimento dentro da semântica que vai trabalhar os sentidos da palavra. Os sentidos podem ser próprio ou, pode deixar, Claudinho, próprio ou figurado, né? Sentido conotativo ou denotativo, sentido próprio, sentido figurado. Mas isso é
uma subdivisão da semântica, está dentro da semântica. Né? A morfologia. A morfologia estuda as classes gramaticais, o que as palavras são em seus estados naturais, e a sintaxe vai ser, a partir da morfologia, você pensar no estudo dos termos da oração. Opa! Não. Posicionamento desses termos. Posicionamento. Ô, gurizão, vai chegando aí. Relações de regência, concordância, e pontuação. Pegou? Pegou? Beleza. Olha só. O estudo dos termos da oração, gente. Então, a palavra, ela não trabalha sozinha, né? Nesse momento, eu estou aqui conversando com vocês, meu cérebro vai captando, você vai ser meu assessor hoje, tá? Abre aqui, ó. Aperta esse botão e encaixa certinho para ele ficar certinho. Cada apertada que você der, 15. Beleza? Aí depois você só se cobrar essa moça aqui, ó. Fechou. Meu caixa. Sempre a Tati, né? Meu caixa. Então, quando a gente fala os termos da oração, gente, o que a gente pensa? Que eu vou escolhendo as palavras, meu cérebro, né, a linguagem, ela é um recurso humano tão sofisticado, né, que nós temos um dicionário na cabeça. Cada um tem o seu dicionário, né, um vocabulário que a gente vai absorvendo conforme vamos vivendo, né, na comunidade, na leitura, nosso desenvolvimento cultural, educacional, né? E aí, então, nós vamos guardando isso na cabeça. E, num movimento instintivo extremamente sofisticado, nós vamos escolhendo as palavras adequadas que vão se entabulando umas após as outras, se conectando, né? Criando o quê? A verbalização do que eu estou pensando. Porque até na hora de pensar, nós pensamos em palavras. Já pensou? Você está pensando em palavras. Você fala, é mesmo? Olha, no sonho, a gente conversa, não conversa? No sonho, você não tem aquela sensação do sonho que você está vendo as coisas acontecerem e você fala. Ainda bem que isso é um sonho, ou será que é um sonho? Ou você conversa, a gente fala, a gente lembra das coisas, a gente fala. Quando as palavras saem da nossa mente e vão para o exterior, elas não vão aleatoriamente. Elas vão em uma cadência, elas vão num encadeamento, não é? Um encadeamento, uma relação entre si que expressam lógica e coerência. Né? E esse conjunto ordenado de palavras que servem para expor o que eu quero dizer naquele momento, o teor, o sentido, o assunto que eu quero trabalhar, minha opinião sobre alguma coisa, algo técnico ou não, uma opinião qualquer, ou sobre o que seja, o que assunto que for. Esse conjunto a gente chama de sintaxe. É um ordenamento das palavras. Nós vamos criando as relações que envolvem regência verbal, regência nominal, o termo que rege, o termo que comanda. Nós temos concordância verbal, nominal. Nós temos pontuação, o emprego dos sinais de pontuação. Nós temos posicionamento dos termos, sujeito, objetos, complementos. Né? Posicionamento dos pronomes, pronome oblíquo, qual o posicionamento dele. Tudo isso a gente vê na sintaxe.
Essa palavra, esse prefixo sim, ele quer dizer combinação, harmonia. Uma combinação, uma harmonia. É dele, por exemplo, é com esse prefixo, por exemplo, que nós formamos um monte de palavrinhas. Você quer ver? É com esse prefixo que nós formamos, por exemplo, simpatia, sintonia, sinergia. Viu? Como chama aquele negócio que os músicos fazem? Sinfonia. Né? A sinestesia. Sabe o que é sinestesia? É um conjunto de sensações ao mesmo tempo. Né? Sim, sim, sim. O que quer dizer isso? Quer dizer harmonia, combinação. Se há simpatia, há uma harmonia de sensação, de sentimento um pelo outro, né? Uma combinação de ponto de vista, uma combinação de gênio. E o contrário disso? Antipatia. Olha lá, o anti, com I, quer dizer oposição, contrariedade. Né? Quer dizer rompimento, separação. Mas o sim quer dizer harmonia, combinação. E no caso, a combinação de quê, gente? De palavras, né? E nós vamos criar os termos da oração, são os termos que trabalham dentro da oração. Em oração, nós não chamamos as palavras por nomes de palavras, não são palavras que nós estamos vendo lá. Claro que são, mas elas vão ganhar um nome de termos. Então, por exemplo, nós vamos continuar falando sobre o substantivo, sobre o adjetivo, vamos citando todos eles. Mas o principal nessa oração, esse adjetivo, ele é um predicativo do sujeito. Ele é um adjunto de nominal. Esse termo aqui esse substantivo aqui nessa oração é o sujeito da oração. Nessa aqui, ele já é o núcleo do objeto direto. Nessa aqui, ele é o núcleo do objeto indireto. Você está vendo? Como que eu vou falar em termos? Em termos é pensar nisso. Né? No primeiro, na sintaxe 1, nós trabalhamos vários termos. Na sintaxe 1, o objetivo era focar, sobretudo, no verbo. Nós falamos dos termos relacionados ao verbo. Vamos continuar esbarrando neles aqui. E lógico que depois nada impede que vocês que não fizeram façam a sintaxe 1. É importante. Mas eu te digo que você tem como acompanhar a sintaxe 2. Porque são coisas que a gente viu a vida inteira. E isso não vai impedir você de avançar. Mas, obviamente, que quando eu esbarrar aqui e disser esse objeto direto aqui, aí eu falo, complemento não regido de preposição, do verbo. Nada te impede de colocar assim, pesquisar objeto direto. Aí em casa você, objeto direto. Porque o nosso trabalho também como estudantes, é ir além do que a gente vê aqui. Em casa você dá uma pesquisadinha naquilo que tem mais dificuldade. E aí conforme você vai avançando também, você vai se deparar com questões, com conceitos e tal, que você vai, ao pesquisar, você vai achar dificuldade. Né? E aí o que você faz? É problema seu. Se vira, cada um na sua, sim ou não? Claro que não. Aí você tira foto, printa a tela, manda para mim, não é, André? Aí, ontem, eu e a André batemos um papo legal no WhatsApp. Mandou questões, inclusive tem que responder aquelas, não tive tempo ainda. E aí, a gente não, é assim, assim, Lisiane, conversamos, né? Manda dúvida, gente. Não tem problema, estou aí para ajudar, tá? Só peço que, por uma questão assim de estratégia, eu sei como que é o WhatsApp, não mande no grupo sua dúvida. Mande no privado, me chame no privado e mande no privado, tá? Por quê? Porque se você manda no grupo, aí gera uma conversa. A gente conversa, debate aquele assunto, beleza, lá. Daqui a uma semana, o Zé Cipó lê aquilo que ele demorou uma semana para ver, ele não estava antenado no dia lá, aí ele começa a perguntar a mesma coisa de novo. Aí gera outra discussão de novo, entendeu? Então, para evitar isso, me manda logo no privado, tá? Até porque, você fica mandando dúvida no grupo, você está dando, como chama? Munição para o seu inimigo. Mentira que vocês são tudo amiguinho aqui, mentira. Hoje somos, no dia da prova, vocês são o quê? Concorrentes.
No dia da prova é um Grenal, né? É um Fla-Flu. No dia da prova, meu amigo, cada um na sua. Então, se você está estudando, manda a sua dúvida. Você está estudando, me chama no privado, tá? Tamo junto. Então tá. Olha que nós vamos começar hoje, gente. Vamos começar hoje. Nosso primeiro capítulo, é o capítulo 1, que tem esse nome bonito aqui, ó. Termos relacionados ao nome. Na oração não se chamam palavras, se chamam termos. Termos. Morfologia estuda as classes gramaticais. Sim? Na morfologia estudamos as classes. Ok. Me dê uma classe gramatical. 2 são as principais. Praticamente o resto gira em torno delas. Substantivo e a primeira de todas. Inclusive está lá, em João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Isso deu origem, inclusive, ao versículo de São Tomé 5:12, que diz o que mesmo? No princípio era o verbo, depois veio o sujeito, os objetos, os adjuntos, esses termos por aí. E viu Deus que era bom. Não, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Nasceu assim a primeira oração. Viu? Está lá em São Tomé 5:12. Você acredita? Nem São Tomé acredita. Tá. E aí então as palavras que são classes gramaticais, a gente tem morfologia, tem substantivo e verbo, o resto tudo gira em torno deles, mas quando se materializam, quando se verbalizam, quando se exteriorizam e vão criando conexões entre si, vão criar as orações, as frases, os períodos, aí elas vão compor os que chamamos de termos, os termos da oração. E existem termos que trabalham voltados para o nome. Nome. Opa, interessante isso aqui. Olha só, os termos relacionados ao nome são esses aqui, ó. São o complemento e o adjunto, os dois são muito parecidos, inclusive, predicativos do sujeito e do objeto, o aposto. Chega até aqui. E existe esse cara, o vocativo, que é um termo à parte, que não se vincula a ninguém. O vocativo é um termo que não trabalha, nem para nome, nem para verbo. Nem para nome, nem para verbo. Mas ele vem aqui no rol dos termos relacionados ao nome. Daqui a pouco você vai entender por quê. Tá? Esses são os termos relacionados ao nome. Aí, na sua parte teórica, você tem todo mundo aí mastigadinho na apostila. Tá? E hoje nós vamos começar a nossa caminhada com os termos relacionados ao nome, confrontando 2. Nós vamos trabalhar praticamente assim os termos relacionados ao nome, para criar uma certa, um tom assim de fantasia, né? A intenção da capa da apostila é ter um tom de fantasia, né? De brincadeira. Nós vamos criar uns confrontos aí, MMA. Vamos para o octógono, né? Octógono, né? Octágono, octógono. Octógono, vamos para o octógono. Vamos gerar briga aqui, né? Eu não sei se eu contei para você que eu estou revendo a saga do maior campeão de boxe dos pesos pesados de todos os tempos. Sabe quem foi? Não. Rocky Balboa. Estou revendo a saga do Rocky, né? Só aguentei chegar ao terceiro. O bom são os 2 primeiro, depois já começa, né? Enfim, e aí lá aquela briga entre os 2, né? Apolo, doutrinador, e Rocky Balboa. Aqui nós vamos confrontar hoje 2 caras, 2 termos desses, tá? Desses. Aí, mas você tem a teoria, os exemplos que eu vou trazer aqui para você, eles não são os mesmos que estão aí na sua apostila. Então não se preocupe com a teoria daí, tá, gente? A teoria daí é para você estudar em casa, certo? Sempre lembrando que eu, ao imprimir a apostila, observe aí que a impressão é só frente, o verso está sempre livre, para você anotar. Então, se você não quiser nem trazer caderno, de repente nem precisa, você vai anotando aqui mesmo, ó, né? No verso, tá? Mas fique à vontade, como vocês acharem melhor. Tá, então vamos começar o confronto hoje dos termos. Esses termos são termos relacionados ao nome.
Beleza, vamos entender isso um pouco melhor antes de eu te mostrar essa turminha. Se são termos relacionados, olha lá, nós vamos criar relações. Vamos criar relações entre termos que trabalham voltados para nomes. Então é importante eu saber o que é nome, né? Quando a gente fala em nome, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é nome próprio, é ou não é? Seu nome, meu nome, o nome da cidade, do animal, do vegetal, enfim, nome. Mas é mais que isso. Os nomes são 3. O principal deles é este, o substantivo. Substantivo é o nome de tudo. Tudo aquilo que eu posso nominar no universo é substantivo. Eu não estou falando de nome próprio, eu estou falando da designação. Então, eu posso ter nome para coisa, para pessoa, animal, vegetal, mineral, etc. Nome. Vamos pensar alguns nomes, alguns substantivos que há, por exemplo, nesta sala. Me dê algo que você pode definir como sendo um nome. Cadeira. Fala um de cada vez. Bebedouro. Aluno. Garrafa. Quadro. Caneta. Marcador. Tênis. Roupa. Né? Agora, e aquilo que você não vê, mas que tem aqui dentro? Que não é que vê, não é questão de ver, é questão que existe nesse momento. Por exemplo, pensamento, conhecimento, estudo, concentração, foco, olhar, entendimento, são nomes, são chamados substantivos abstratos. Existem em função de outro ser, mas são nomes. Agora, quando nós temos as características dos nomes, aí nós temos o adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que caracteriza nome. Característica de substantivo. Substantivo, alguém que representa substantivo, às vezes pode ser pronome, por exemplo, mas aquilo que é uma característica. Essa característica pode ser restrita, que aí vem a tal da específica, pode ser explicativa, pode indicar tipo, finalidade, matéria, substância. Pode ser positiva, mas também pode ser negativa, pode ser neutra. Então, se eu digo canetas novas, é uma qualidade da caneta, né? Ser nova. Canetas estragadas. Ó, não é uma qualidade, é um defeito. Estragou a caneta. Canetas coloridas. Não é nem positivo nem negativo, é neutro. Eu não quero colorida, eu quero só azul. Então toma azul. Restrita. Aí. Então, características são gerais, não importando que sejam qualidades. Por isso que eu não gosto de chamar adjetivo de qualidade, porque qualidade pressupõe uma opinião. Nem sempre é uma opinião. Pressupõe subjetividade. E nem sempre é subjetivo. Mas, com certeza, na caracterização dos seres, o adjetivo está lá. Onde é comum, por exemplo, ter adjetivo caracterizando seres, e os próprios seres sendo caracterizados, num tipo textual. Que a gente usa muito quando contamos histórias. Quando contamos histórias, estamos diante de quem? Da narração. E dentro da narração, quando você quer dar as características dos personagens, dos ambientes e tal, você faz o quê? A descrição. Olha lá. Na descrição, quem está envolvido toda hora? Substantivo, adjetivo. Tá?
E temos o terceiro nome, que é o advérbio. Advérbio. O advérbio é uma classe que expressa circunstâncias. Circunstâncias. De três outras. De verbo, principalmente. De adjetivo, menos comum. Ou de um outro advérbio. Circunstâncias são situações semânticas. No contexto, situações no contexto. Essa introdução aqui que eu estou fazendo com você sobre o que é nome, você vai ver como isso vai ser importante na volta do intervalo. Eu já estou te adiantando algo que nós vamos ver na volta do intervalo. Porque hoje nós vamos dividir nossa caminhada em dois momentos. A primeira parte da aula, nós vamos trabalhar com alguns desses termos aqui. Termos relacionados ao nome. Mas, de propósito, eu não gosto de esgotar o assunto no dia, porque senão a gente fica só preso aos termos. Eu quero pegar daqui e partir para outro canto. Você vai ver como há uma relação entre eles. Porque em sintaxe é sempre o quê? Relações, né? Então, na volta do intervalo, nós vamos partir para o segundo round. No segundo round, sabe o que nós vamos ver? Nós vamos falar de concordância nominal. Vamos pensar na concordância entre os nomes. E aí, toda hora, você vai ver essa turminha trabalhando aqui. O adjetivo, o substantivo, o advérbio, e ainda vai entrar mais gente na história. Vai entrar artigo, vai entrar numeral, vai entrar pronome, tá? Praticamente, agora, não vai importar tanto a gente falar de verbo. O verbo hoje é só um coadjuvante. Tá? A bola da vez é quem aqui? O nome. A bola da vez são os nomes. E nós vamos começar o confronto entre eles com esses dois aqui. Ó. Vou começar por esses dois aqui, que estão em azul. Por isso que eu coloquei em azul. Tá? O aposto versus vocativo. Então é o seguinte. Olha só. Começar pelo aposto. A palavra aposto, ela deriva de um verbo. O verbo apor, que é um dos verbos derivados do verbo pôr. O verbo apor quer dizer pôr junto com, a favor de. Aí, só para lembrar, acentuação gráfica, ó, o verbo pôr tem acento diferencial. Esse acento não caiu na reforma ortográfica, ele continua firme e forte, tá? Mas os verbos derivados do pôr, esses não têm acento, não precisa de acento diferencial para os verbos derivados. Só para o verbo pôr. Por quê? O verbo pôr se diferencia de quem? Da preposição, pôr. Então, se eu digo, ó, vou pôr as apostilas aqui. Isso é o verbo. Vou pôr as apostilas aqui. O verbo. Agora eu digo, você vai por onde? Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Você vai por onde? Eu vou por ali. Essa é a preposição, você está vendo? O verbo é tônico, é forte. A preposição é átomo, é fraquinha. Para diferenciar o verbo da preposição, acento circunflexo no verbo. Mas quando eu crio os verbos derivados do pôr, não preciso, não põe acento. Então, o que é apor? É trazer junto. É um acompanhante. O aposto, então, é um acompanhante. Que faz o quê? Um nome. Então, veja só. Dá uma olhadinha aqui. Vou mudar aqui. Dá para ler aqui, né? Não, ficou estranho. Olha o exemplo. A linguística, ciência da linguagem, fornece subsídios importantes para o conhecimento da nossa língua materna. Imagine você explicando isso para alguém, conversando sobre isso, ou lendo sobre isso em algum lugar, e o redator fala, a linguística, pausa, ciência da linguagem, fornece subsídios importantes. Esse termo, ciência da linguagem, é um termo que, posto junto a este, serve para esclarecer, ampliar, explicar melhor o que é isso. É ou não é? Olha lá. Termo que explica, desenvolve mais o conteúdo de outro termo na oração.
Como que ele vem? Junto com o outro. Por, junto com, a favor de. Esse é o aposto. Posto junto com o outro. Mas esse tipo especial de aposto aí, ele precisa vir isolado por vírgulas, porque ele quebra a estrutura natural da oração. Ele interrompe o pensamento. Você percebe? A gente não lê tudo junto. A gente não lê assim. A linguística é a ciência da linguagem. A linguística, ciência da linguagem. Tá vendo? E essa pausa não tem nada a ver com respiração. É uma pausa sintática. Não existe isso para vírgula. Vírgula nunca foi, nunca será pausa respiratória. É uma pausa sintática. Alguém exige, alguém faculta, alguém impede o seu emprego. Pontuação é um tema que veremos no avançado. Né? No avançado. E assim mesmo no avançado 2. Porque como eu divido o curso? Se bem que eu estou pensando em voltar ao formato não tão antigo, mas um pouco mais... Que é o seguinte. O avançado, ele se divide em dois, avançado 1 e 2. Cada avançado demora quanto tempo? 2 meses. 8 encontros cada um. Assim como vocês aqui. Então, por exemplo, vocês vieram do sintaxe 1, 8 encontros. Agora vamos sintaxe 2, 8 encontros. Né? Tá. Se eu voltar ao meu formato antigo, eu não vou fazer 5 meses, eu vou fazer em 4. Porque se você for fazer o avançado e for em 4 meses já, eu vou te vender os 4 meses. Você só vai comprar se quiser fazer mesmo. Então eu estava pensando assim, vou fazer em 2 meses, porque aí eu favoreço o aluno, ele paga 2 meses agora. Mas cara, tem cartão para isso. Você divide e paga. E aí sabe o que pode acontecer? Sabe o que está acontecendo muitas vezes? Por exemplo, eu não consegui dar sequência ao curso básico. Você acha que eu não queria? Então, sabe quando assim, são só 2 meses, você, eu vou fazer por aventura. Eu quero que venha para cá quem está afim mesmo. Não estou falando que quem parou não estava. Mas você pensa 2 vezes antes de fazer um compromisso de 4 meses, é ou não é? Você vai pensar 2 vezes. E se você está pensando 2 vezes, é porque você quer. O que o senhor quer fazer? Não, isso aí vem depois. Isso aí vai ser no mesmo dia de vocês aqui, é sequência. Entendeu? Sequência, Rodrigo. Mas só o formato que vai mudar. Em vez de fazer 2 meses, vai voltar para 4 meses. Antigamente não eram 4, eram 5, lembra? Neon e tal, eram 5 meses. E todo mundo fazia normal, né? Pois é. E eu voltei para Campo Grande falando que eu queria resgatar o presencial e tal, não sei o quê. Então tem que ser, né? Realmente ficar quem quer. Aí, ó. Você é do básico. Você está aqui. Você atendeu ao chamado. Então ela quer. Ela não é? E assim que é, gente. A gente tem que manter grupo que queira, né? Quem tem problema e tal, dificuldade, um dia acorda e volta, beleza. Mas vamos levando quem quer, né? Então, esse termo, esse estudo da pontuação, do emprego de vírgulas e tal, nós veremos depois. Mas tudo é uma sequência, gente. Tudo é sequencial. Tá? Para eu chegar lá em pontuação, eu tenho que passar primeiro... Imagine, por exemplo, eu dar pontuação para você e falar assim, essas vírgulas isolam um aposto explicativo. Você, mas o que é aposto? Está faltando a base, ali atrás, ó. Tá vendo que tudo é sequencial? Mas agora não importa a vírgula. Eu quero saber o que essa expressão ciência da linguagem está fazendo aqui. Quando eu falo para você linguística, você fala, linguística, que trem é esse, cara? Você lembra de língua, né? Mas você também lembra de linguiça. Né? Mas eu te falo, ciência da linguagem. Você já entende melhor. Existe uma ciência que estuda linguagem. Existe. Essa ciência que estuda linguagem chama como? Como é que você sabe? Porque esse termo, ciência da linguagem, está atrelado a este. Para esclarecer, ampliar melhor o que é isso. É ou não é? Isso é o aposto. O aposto explica. O vocativo, gente, ele não é um termo que se prende a ninguém. Ele não se prende a verbos nem a nomes. Ele é o único termo à parte
Todos os outros termos que você encontrar em oração, ou vai estar voltado para um verbo, ou vai estar voltado para um nome. Ou são termos relacionados ao verbo, ou são termos relacionados ao nome. O vocativo não. Ele é um termo à parte. Mas por que ele está aqui, nesse grupo, professor? Porque estrategicamente é bom que ele esteja aqui. Você vai ver por quê. Olha o vocativo. Olha um exemplo de vocativo. Viver, minha filha, é lutar constantemente. Olha, compare os dois. Também veio isolado por vírgulas. Né? E a banca chega para você e fala, nas duas ocorrências do emprego de vírgulas, na linha tal e tal, a justificativa é a mesma. As vírgulas estão empregadas pela mesma justificativa, aqui embaixo e aqui em cima. Não são parecidos? Estão isolando o termo que está no meio. Só que aqui, esse termo faz o quê? Explica o outro. E aqui, ele não está preso a ninguém. Ele não está aqui para explicar quem é viver. Ele está aqui porque existe uma conversa sendo traçada, sendo entabulada, sendo criada. Ou pelo menos uma tentativa de conversa. De repente a filha está ouvindo lá o som dela, não está nem aí para você. Né? Mas você tentou. Você quis falar. Nos atos de fala. Olha que bonita essa definição. Atos de fala. Sabe o que são atos de fala? Conversa. Diálogo. Tá, gente? Uma conversa, um diálogo. O vocativo está presente nos atos de fala. Ele tem a função de interpelar. Interpelar quer dizer chamar a atenção. Mas esse chamar a atenção também, gente, não tem nada a ver com o emprego corrente que a gente usa de dar bronca em alguém, por exemplo. Ô, chamou atenção sua ali, cara. É despertar a atenção. Né? E tem expressões que vão despertar a nossa atenção de acordo com o que nós somos. Então, se eu estou conversando com uma pessoa que é minha filha e digo viver minha filha, ela vai prestar atenção porque ela é minha filha. De repente, é só uma forma carinhosa de chamar alguém, né? Na rua. Você para alguém na rua e fala, meu amigo, onde fica a esfirraria do Rodrigo? Da 7. Onde fica a casa do João? Meu amigo, quantas vezes você viu esse cara na vida? Nunca. Mas você falou meu amigo. É uma forma polida, educada. Mas essa expressão meu amigo está chamando a atenção dele para você? Está criando uma conversa? Isso é um vocativo. O vocativo chama a atenção, desperta a atenção nos atos de fala. Tá? O vocativo, também, a palavra vocativo, também vem de um verbo. Ela vem do verbo evocar. Que uma tradução livre será chamar. Evocar, chamar. Evocar, vocare. Vocare quer dizer falar. Tá? Vocare. Olha que legal. Quer dizer falar. Falar. Qualquer um pode ser um falante, não pode? Mas quando eu falo coisas que são técnicas, eu estou falando algo que eu conheça tecnicamente e tal, que eu estudei para isso e tal, e eu estou falando de maneira técnica, sim? Então, por exemplo, se eu tenho alguma pendência ou preciso entrar com alguma ação junto ao judiciário e tal, eu tenho alguma demanda jurídica, o que eu faço? Eu vou ao médico, né? Verdade ou mentira? Eu vou a quem? Eu vou a alguém que fale junto comigo. Eu vou advogado. Advogado. Ad, junto com. Vocare, que fala junto. Sabia? Esse é o advogado, que fala junto. O prefixo ad quer dizer junto. É o ad do adjetivo, que está junto ao substantivo. É o ad do adjunto,
Um chefe adjunto está junto com o chefe. Né? Tá vendo? É o advogado que fala junto. Ou seja, que defende, que tem um partido. Ele faz todo o processo, né, o trâmite, te representando. Então, vocativo vem de evocar, enquanto o aposto vem de apor. E apor é pôr junto. E vocar é chamar. Então, um explica e o outro chama. São parecidos em que ponto? Pelo menos até aqui. Na pontuação. Isso. São parecidos na pontuação. Né? Então, se você, quando lê, não consegue perceber a natureza distinta deles, em termos de finalidade, de papel que eles estão desempenhando na oração, se você ficar olhando só para o que está escrito, parece que é tudo igual, não parece? Então, por que, que o vocativo veio nessa unidade, professor? Porque intencionalmente a gente já o confronta com o aposto para te livrar de errar a pontuação em relação aos dois. Entendeu? Mas ele não é um termo que se prenda a ninguém. Ele é um termo à parte, o vocativo. Vamos ver isso na prática? Então vamos. Então tá, gente. Aí a parte teórica. Gente, hoje eu estou um pouquinho abaixo do meu normal. Eu estou até com uma expressão mais séria, né? Percebeu? Mas é que eu estou dodóizinho, entendeu, gente? Mas eu estou muito alegre de estar aqui com vocês, tá? Só não vou ficar sorrindo toda hora, porque eu estou meio assim. E de vez em quando me dá um trem na cabeça assim, que eu até fecho o olho e disfarço, mas tá assim, ó. Hã? Eu acho que sim. Mas estamos aí, vamos lá. Enquanto eu estou aqui, eu estou de boa. Vocês viram, você lembra o que aconteceu ano passado? Que eu caí de uma altura de 4 metros? Eu fui cortar uns galhos de árvore lá em casa, aquela árvore da frente lá de casa, André. E coloquei uma escada e... Não, carnaval passado. No domingo de carnaval. E eu caí em pé, assim, ó. Pá! Só que foi na grama, né? Em pé. Eu caí em pé e bati de lado. Aí o meu pé ficou daquele jeito. Tal. Eu saí rastejando. Não quis ir para SAMU, nada. Na quarta-feira eu dava aula. Sabe o que aconteceu quarta-feira? Eu estava lá no Mandetta dando aula. De bengala. E foi até legal porque eu usava bengala para apontar, assim, ó. Eu falei assim, cara, se eu cair de 4 metros e eu fui dar aula, não vai ser, né, uma denguinha que... Estamos aí. Até o fim. Então vamos para a questão número 10, gente. Questão número 10. Pega aí, gente. A parte inicial, teoria, começa ali no início, né? Opa! E aí, garota? Sem problema. Aí, se você quiser tirar uma fotinha ali, ó, daquele slide ali, ó, esse slide, esse aqui, ó, tira uma foto desse slide, Manu. Então, gente, onde que está? O exercício começa na página 7. O 10 está na 7, né? Isso. Vamos lá para a página 7, gente. Página 7 ou página 10? 7. E a questão 7 ou 10? Página 10, questão 7. Que página? Página 7. Não foi o que eu falei? Eu falei o quê? Hoje eu estou, Chapolin colorado. Página 7, gente. Tirou? Tirei. Não, daqui se quiser também. E se quiser tirar uma foto minha junto para ir para os stories. Então vai, gente. Pensa um minuto nessa questão. Questão 10 da página 7, tá? Oi? Então, Manu, nós estamos aqui confrontando duas funções sintáticas, tá? Que é o aposto e o vocativo.
Então, gente, vamos ver juntos? Colocar A para posto e V para vocativo, né? Olha a diferença de leitura de um para o outro, né? Então, a primeira. O livro que tornou Eduardo Prado famoso, A Ilusão Americana, foi proibido. Olha que interessante, né? Inicial maiúsculo, A maiúsculo, depois de vírgula. Que estranho, né? Por que será isso? Porque é o título desse tal livro. Observe que ele não tem que estar explicando algo necessariamente do cara que está mais perto dele, ó, Eduardo Prado. Está explicando sobre o livro do Eduardo. Né? Explica qual é o livro? Esclarece melhor para você? Sim? Isso é o quê? Isso é o aposto. Termo explicativo que explica o nome. E o segundo não é a mesma coisa? Olha lá. Zilda, a dona da casa, arrumou a mesa cedo. Observe, o cara não está conversando com Zilda, né? Ele está, com essa expressão, a dona da casa, explicando para nós quem é essa personagem. Zilda, a dona da casa. Explica quem é a dona da casa, certo? É aposto de novo. Para ser vocativo, você tem que perceber o ato de conversa. Existe uma conversa quando for vocativo. Não é isso que acontece de novo na letra C. Não é isso que acontece, conversa. Mas o que acontece? Quando Fabrício, quem é Fabrício? O pedreiro. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. Observe que lá na narrativa existe conversa entre os personagens. Mas esse termo pedreiro não está conversando com você, te chamando de pedreiro. Está assim, explicando quem é o personagem Fabrício. Né? Então, de novo, é o aposto. Todo mundo aposto aí no começo. Beleza, gente? Para ser vocativo, tem que ter o tom de uma conversa e você perceber que existe um personagem conversando com o outro. Hã? Posso mudar? Olha lá. Quem te ensinou, guerreiro branco, a língua de meus irmãos? Quem que está falando isso? Que personagem é esse? Imagine, ué. Ele está chamando o outro de guerreiro branco. É um índio. Isso, é um índio. Um índio conversando com um colonizador. E o colonizador sabe a língua deles. Quem te ensinou, guerreiro branco, a língua de meus irmãos? Viu? Guerreiro branco. Ele não conhece o nome do cara. Mas ele olha para o cara, vê que é branco e chama de guerreiro branco. O vocativo não precisa ser o nome da pessoa, mas pode ser alguém que identifique a pessoa. Então esse é o que, gente? Esse é o vocativo. É um termo à parte que chama, que evoca um ser nos atos de fala, nas conversas. Não só a qualidade. Tem que ter alguma coisa junto. Nesse caso ali, guerreiro branco, guerreiro é o substantivo. Tá? Vamos fazer o seguinte, Cláudia. Vamos deixar essa sua pergunta no ar, porque eu vou linkar essa sua pergunta com um desafio que você tem aí. Que vocês não têm aí, mas que eu te trouxe aqui. No fechamento dessa parte, existe um desafio que eu te trouxe do CESP, que é para você analisar comigo, o desafio. E aí eu volto à sua pergunta. Tá? Tá. Olha essa. Às vezes, o vocativo... Presta atenção. Me diz uma coisa. O vocativo, ele chama alguém, não é? Certo. Esse alguém precisa realmente me ouvir no mundo real? Eu posso trabalhar, por exemplo, com metáforas, gênero lírico. Né? É o que está acontecendo aqui, no poema do Fernando Pessoa. Esse poema chama Mar Português. É um belíssimo poema.
E o eu lírico, em poemas, você não tem personagem, você tem o eu lírico, você não tem narrador, você tem o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema. O eu lírico aqui é um português, não necessariamente navegante, é um português. É um português conversando com um ente que literalmente não pode ouvi-lo. E é quem? O mar. É o português conversando com o mar. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando metáfora. Nós estamos usando a prosopopeia, que é uma figura que consiste em quê? Em personificar seres inanimados em seres animados, como se o mar pudesse me ouvir. Isso no gênero lírico é natural, né? Na poesia, nos cânticos, nas músicas, né? Na Bíblia fala assim, que no Apocalipse fala assim, que nos últimos tempos a morte será tirada. E os homens desejarão morrer e não morrerão. Gritarão para os montes, montes, caiam sobre nós. Os montes podem ouvir? Isso é um vocativo, mesmo que o ente não possa responder. Mas você entende? Quando eu personifico as coisas, né? E eu torno minha linguagem poética, é o que está acontecendo aqui. É como se o eu lírico chegasse para o mar e falasse: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Ele sai da prosopopeia, que é como se chamando a conversa para o mar, e entra numa outra figura chamada hipérbole, o exagero da ideia. A lágrima é salgada? É, né? Quanto de teu sal, mar, são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Aí vem um verso que todo mundo conhece, e que vem desse poema. Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. É desse poema. Legal, né? E termina assim, lá na África, no sul da África, para que os navegantes passassem do Pacífico para o Atlântico, eles tinham que passar por um cabo chamado Cabo do Bojador, que fala borrador. O Cabo do Borrador, que era um cabo de tormentas. Tormentas. Ali um monte de navio naufragava e acabava ali. A saga dos navegantes. Quando eles passavam, entravam no Oceano Atlântico, era outro problema. Eram as calmarias. Não tinha vento. E os barcos eram como? A vela, caravela, né? Então, era duro aguentar as calmarias, até que encontrassem ventos. Eles não tinham remos, como os vikings, não tem os filmes? Enfim, e aí ele termina assim: se queres passar além do borrador, tens de passar além da dor. E conclui: Deus ao mar o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Se achava que o mar terminava onde? No abismo, né? A gente achava que essas crendices e tal estavam mortas, mas agora ressuscitou a galera da terra plana. São loucuras que vão e vêm. Naquela época, todos achavam que era assim, o mar acabava no abismo. Então você imagina os navegantes saírem sabendo que lá no fim era um abismo, cara. Os caras tinham que ser loucos para ir, né? E iam, né? Enfim. No poema, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, está conversando com quem, gente? Com o mar. Está tratando o mar assim: ó mar salgado. Professor, isso aqui não está errado, não? Acento nesse ó? Pois é, legal, né? Essa classe gramatical aí, ó, é uma daquelas que, quando são monossílabas tônicas, quando são monossílabas, são tônicas. Interjeição. Uma interjeição de chamamento. Que aqui no Brasil a gente quase não usa. Isso é comum em Portugal. Ó Maria, ó José. É. Aqui a gente fala como? Ô, né? Ô João, chega aí. Né? É uma variante do ó de lá. Esse ó não tem nada a ver com ó de ó. Esse ó de ó, surpresa, é com H. O-H.
Esse é só ó. E tá com acento, cara. Claro, isso não é artigo, não é pronome, isso é interjeição. Ó mar salgado. E tudo isso junto, ó mar salgado, forma o quê, gente? Forma um vocativo. Agora, olha na letra F. Médico pobre. O Dr. Bento andava sempre a cavalo. Olha o perigo de confundir um com o outro. Você tem os dois diferentes, porém, estando no início da oração, uma mesma separação. No dia da prova, a gente vai trabalhando para você enxergá-los em cores diferentes, que nem agora. Isso é um chamamento. Isso é um termo explicativo para o personagem Dr. Bento. Eu não estou conversando com o Dr. Bento. Eu estou explicando algo sobre ele. Médico pobre. O Dr. Bento agora insistia em andar a cavalo. O outro é, ó mar salgado, quantos de teus sal são lá de Portugal? Está vendo que é diferente? São parecidos em quê? Na estrutura, na pontuação. Mas diferentes no final de tudo, né? No objetivo. Por que, professor, que esse apóstolo, médico pobre, veio no início da oração para ganhar mais destaque que o próprio termo que ele explica? Porque o apóstolo já ganha destaque, vindo depois do termo que ele explica, isolado por vírgulas. Mas quando ele vem no início da oração, ele ganha mais destaque ainda. Eu costumo brincar, lembra da imagem que eu faço? Quem lembra da imagem que eu faço desse apóstolo anteposto? É como se eu estivesse levando meu filho para passear no circo, no parque, e deu para ele, seu filho tem quantos anos? 4 anos, você deu para ele um balão desse de circo, inflado com gás hélio, que é mais leve que o oxigênio. Só que você, inadvertidamente, deu o balão na mão dele, soltou na mão dele, e ele ficou com o balãozinho segurando o barbante. Uma criança não tem uma coordenação boa, né? O ideal era você ter feito uma bolinha assim, colocar no dedo dele, né? Amarrado aqui, ó. Não ia ter jeito. Mas ele, sem querer, pum, soltou o balão. Subiu o balão. Papai, papai! O que foi, meu filho? Putz, foi embora o balão. E aqui é assim, parecido com isso. Vem o balão. Médico pobre, o Dr. Bento insistia em andar a cavalo. Quando você termina a oração, quem que está lá no alto, ganhando mais destaque que o Dr. Bento? Médico pobre. Médico pobre. É como se fosse o balão, solto. Solto, entre aspas. Não tem nada de solto aí, não. Ele está vinculado ao termo Dr. Bento, explicando algo sobre ele. Beleza, gente? Na letra G, nós temos os dois, né? Olha a letra G, gente. Tem o narrador, que está contando a história, e esse narrador, ao mesmo tempo, é um personagem. Não, não é não. Tem o narrador, tem a Dona Evarista e tem o Padre Lopes. E ainda tem o tal de marido, que não aparece. Olhe, Dona Evarista. Olhe, Dona Evarista. Quem está falando é o personagem. Disse-lhe o Padre Lopes. Esse é o narrador. Vigário do lugar. Aí volta a ser o personagem. Veja se seu marido dá um passeio no Rio de Janeiro. Isso aqui, ó, é um exemplo que está em laranja. Que está em laranja é um exemplo de um discurso direto. A fala do próprio personagem na boca do personagem. Tá? E aí o narrador se interfere para explicar para você quem é que está falando. O narrador interfere para mostrar para você, leitor, quem é que está falando. E quando o personagem, que é o Padre Lopes, fala, ele fala assim, olhe, Dona Evarista. Não está conversando com a Dona Evarista? Então, Dona Evarista é o quê, gente? É um vocativo. Disse-lhe o Padre Lopes. Aí dentro da narração, que eu grifei em preto, vem esse termo que explica quem é Padre Lopes. Me explica quem é Padre Lopes. Vigário do lugar. Isso é o que então? Isso é um aposto. Você tem o vocativo e o aposto dentro do mesmo trecho. Legal? Ensaiados? Estamos ensaiados? Então agora vamos para concurso. Vamos para concurso. Esse foi um ensaio, né? Não são legais os dois? E outra, talvez a gente use menos vocativos, mas aposto num texto técnico você deve usar, você encontrará situações possíveis de usar, toda hora você encontrará. Um texto técnico, acadêmico, científico, jurídico.
né? Uma dissertação, uma redação. Há várias possibilidades de você empregar o aposto. E hoje, não vamos ficar só nessa brincadeira do aposto, assim, ó. Vai chegar um dia que a gente vai falar sobre a pontuação dele e tal, e vamos aprofundando, tá? Tá, vamos mudar. Então agora vamos para a nossa questão número 13. Essa é de concurso, tá, gente? Questão 13. Página 8, né? A questão 13 é essa aqui, uma tirinha da Dona Morte. A Dona Morte conversando com o Penadinho. Conhece o Penadinho, gente? Personagem do Maurício de Souza, né? Tem o Penadinho, tem o lobisomem, né? Esqueci como chama o lobisomem. Tem o Cranicola, né? É Cranicola ou Cranícola? Não lembro mais. Que é a caveira. É só uma caveira que conversa com ele. É lobisomem mesmo? Então, e tem a Dona Morte. A Dona Morte é uma personagem importante no cemitério. E aí, então, chega o Penadinho e fala assim, Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice. Você vê que toda charge tem uma crítica, né? Tem um fundo de uma crítica. É uma tirinha humorística, mas com um fim crítico, né? Então, nesse caso, seria o quê? Destruição do meio ambiente, né? Destruição das florestas, meio ambiente e tal, exploração dos recursos sem reposição, né? Tudo isso que a gente já conhece da humanidade. É Dona Morte. Parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice. O que a banca queria saber? Olha como fica fácil quando a gente está estudando. Quer saber o seguinte, ó. O termo Dona Morte, de acordo com os mecanismos linguísticos, aí as opções você tem aposto, sujeita. Pense nisso sem estudar. Você nem sabe o que o cara está falando. É ou não é? Mecanismos linguísticos. Meu Deus do céu. E aí vem os nomes ali. Né? Mas vindo estudando passo a passo, conhecendo os termos e tal, é Dona Morte. Dona Morte é o nome da mulher, da personagem? E quando ele fala Dona Morte, a Dona Morte é uma forma de chamar mais a atenção dela para ele, que ele está falando? É um vocativo. Mas pode ter certeza que onde tem vocativo, tem aposto. Para ver se você fica no meio do caminho. E aposto veio na letra A. E vocativo veio na letra C. Ou seja, no meio do caminho, tinha uma armadilha. Tinha uma armadilha no meio do caminho. A resposta está aqui, ó. Vocativo. Beleza, gente? Simples? Assim, se tornou simples? Se você está estudando, que nem agora está comigo, essa questão, que nível ela é? Difícil, médio ou fácil? Médio. Ok. Com o tempo, você vai achar essa questão fácil. A questão é, quando for fácil, é fácil mesmo. Não procure pelo em ovo. Outra, quando você marcou, foi letra C, se tiver tempo de voltar, não leia. Não volta, não. Você estava concentrado, tá? Você estava concentrado na primeira análise que você fez. Você marcou aquela. O que te sugere, o que vai comprovar para você que a segunda leitura vai ser melhor que a primeira? Assim, claro, que quanto mais eu leio, mais eu tenho capacidade. Mas você estava concentrado naquela hora. O problema de sobrar tempo é que a gente começa a ver as questões e tal, e começa a desconfiar que não estava acertando. Agora, eu acho assim que, é uma opinião, tá? Você vai jogar o jogo, é o seu jogo. Que é melhor a gente não ficar revendo e mudar. A tendência maior é você... Se você acertar, maravilha, você acertou. Agora, a alegria de acertar uma é infinitamente menor que a tristeza de ter perdido uma. Porque você mudou o gabarito. Você fala, puta, eu perdi essa questão porque eu mudei o gabarito. Levanta a mão com quem aconteceu.
Eu estou olhando para o André aqui que nós estávamos falando disso ontem. Né, André? Tá vendo? Isso deu certo, se eu imagina, tem experiência anterior já. Você vai ter que mudar. Então, assim, fez análise. Você achou que é fácil? Às vezes é fácil mesmo. Se você está achando que está fácil ou difícil, fica aqui, espera aqui, concentra aqui. Tomou decisão? Vai embora. Eu acho que é vocativo. Então pronto, vai embora. Mas em tese, essa questão é para ser fácil. Se você já tem um conceito, eu estou falando se você tem um conceito, tá? Se você não tem um conceito, ela é realmente pesada. O cara não sabe o que é isso. Mas tudo é conceito, né? Sujeito, sei lá, vai em alguma coisa ele vai. É o vocativo. O que é o vocativo? Ó, comece a entender. Vocativo é um chamamento. Tá? Outra forma de entender vocativo, um chamamento. Em atos de fala quer dizer o quê? Numa conversa, num diálogo. Esse é o vocativo. Beleza? Mas é muito comum, gente, que nas provas, quando você pegar questões envolvendo os dois, que ele te traga os dois para você confrontar. Nesta, nós só tínhamos que dizer se era aposto ou vocativo. Agora vai ter hora que você vai ter que encontrar onde está um ou está o outro. Quer ver? Dê uma olhadinha agora. Deixa eu só ver aqui, você está anotando, mas deixa eu só ver qual que é a questão. Sua questão número 5. Volta aí para a sua questão número 5 agora. Questão número 5 está na página 7, né, gente? Então, você tem que dizer isso aqui. Assinar a alternativa onde não há aposto. Ele falou o quê? Não há. Cuidado com esse não. Em todas há, menos em uma. Ele quer essa que não tem. Então vamos atrás. A Mata Atlântica, a segunda floresta mais devastada do mundo, revela novidades que surpreendem até os cientistas. Você sabia desse dado? Que é triste, mas é verdadeiro? Que a Mata Atlântica é a segunda floresta mais devastada do mundo? Trágico, né? A Mata Atlântica, segunda floresta mais devastada do mundo. A segunda floresta mais devastada do mundo faz o quê, gente? Chama ou explica? Ah, então é aposto. Explica quem é a Mata Atlântica. Essa tem aposto. Isolado pelas vírgulas. Nessa posição do aposto, também é possível isolá-lo por travessões ou parênteses. O sinal que você abriu, você fecha. Com o sinal que você abriu, você fecha. Abriu com vírgula, termina com vírgula. Abriu com travessão, termina com travessão. Abriu com parênteses, termina com parênteses. Não. Aspas, não. B. Único metal líquido, o mercúrio possui inúmeras utilidades. Único metal líquido, o mercúrio possui inúmeras utilidades. Quem que é o único metal líquido? É o balão que você solta. O que ele está fazendo? Explicando algo sobre quem? Isso é de novo aposto. Só que ele mudou de posição para ver se você confunde. Né? Letra C. Felicidade. Onde te escondes? Quer pular essa? Já voltamos. Letra D. Amanhã, domingo, não sairei. Olha que interessante. Que esse domingo aqui, ó, trabalha para amanhã, explicando que dia é esse. É um aposto. Domingo é um aposto no contexto. E nesse caso é circunstancial, depende do dia que você está falando. Né? Por exemplo, que dia é hoje? Amanhã, quinta-feira, vou sair para tal lugar. Quinta-feira é um aposto que explica quem é amanhã. Viu? Agora, felicidade. Onde te escondes? O eu lírico está conversando com alguém, tratando alguém por quê? Por felicidade. Isso existe no mundo real? Felicidade, não. Felicidade é um ente que pode me ouvir? Então não pode ser vocativo, verdade ou mentira?
Mentira, porque eu estou diante do gênero lírico. Eu estou trabalhando com metáforas, eu estou trabalhando com a personificação. Que nem lá na Bíblia os montes caem sobre nós, que nem o mar salgado, agora é felicidade. Né? Viu? Por falar em poema, no navio negreiro, o eu lírico é um africano na condição de escravo vindo para o Brasil nos porões dos navios negreiros. E ele, naquele momento dantesco, terrível ali, ele olha para cima e grita: Deus, onde estás que não respondes? Deus, o que é Deus? Vocativo, né? Aqui é como se ele estivesse interpelando quem? O personagem Felicidade. Felicidade, onde te escondes? Esse te escondes representa quem? A própria felicidade, né? Felicidade é o que, gente? É o vocativo. Vou só abrir a porta. Faz favor, não, só um instantinho. Só dá uma palhinha aqui. Oi, e aí, beleza? Beleza. Faz favor, se apresenta aqui para os colegas. Ô, pessoal, beleza? Tudo bem, gente? Boa noite. Assim você quer que eu converse com eles? Os caras nem boa noite dão para mim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Prazer. Sujeito. Eu sou o sujeito da oração, tá? Sujeito da oração não se separa por vírgula, tá? Não se isola sujeito da oração por vírgula. Entendam isso. Beleza? Um abraço. Acho que o vírus está me deixando meio doido. O que você está tomando aqui, Augusto? Água. Ardente. Na linha tal, o sujeito do verbo esconder é felicidade. Isso é pergunta de concurso. O sujeito de esconder é felicidade. Verdade ou mentira? O que o sujeito falou aqui? Que ele não se isola do resto por vírgula. Essa vírgula está aí de propósito. Ela está aí obrigatória. Ela está aí porque ela está aí. Ela tem que estar aí. Hã? Esse cara não é o sujeito. Admilson, responde uma coisa para mim aqui. Posso chamar esse cara aqui de sujeito, Admilson? Oração sem sujeito, né? Não, presta atenção que eu estou te falando. Admilson, posso chamar esse cara aqui de sujeito? Não. E por que eu posso chamar de Admilson se você me atende? Se você não é Admilson? Se você é o Alessandro? Porque eu tô meio louco hoje, né? É melhor não contrariar? Deve ser, né? Veja, por que eu não posso chamar ele de Admilson? Porque o nome dele é Alessandro. Cada um quer se chamar pelo nome, sim ou não? Por que eu não posso chamar esse cara de sujeito? Por isso. Porque o nome dele é outro. Porque ele é o vocativo. Vocativo é uma função sintática. Sujeito é outra função sintática. Se eu chamar um vocativo de sujeito, eu estou trocando os nomes. Entendeu, Thaís? Não quer ser Thaís? Está satisfeito com o seu nome? Então, cada um com o seu nome. Sim ou não? Então, esse cara não é o sujeito. Mas, em termos semânticos, quanto ao sentido, ele e o sujeito serão um só. Mas não sintaticamente. Não quem está escrito. O sujeito do verbo está implícito nesta desinência e no apoio do pronome oblíquo T. Se é T, vale somente para quem? Para tu.
E se a desinência é S, vale somente para quem? Para tu. Então, o sujeito da oração é aquilo que a gente chama sujeito desinencial, oculto, elíptico, tu. O sujeito é tu, que não está escrito, mas está implícito no verbo. É como se eu falasse, Felicidade, onde tu te escondes? Viu? Então, quando a banca te disser, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Lá naquela frase, o sujeito é teu sal, são teu, não teu, quanto de teu sal são lágrimas, o sujeito é teu sal. Mas montes caiam sobre nós, o sujeito é montes. E você? Mentira, o sujeito é vocês. Montes, caiam vocês sobre nós. O sujeito é implícito no verbo. Viu? No final, felicidade e tu. Olha agora, pensa bem. No final, felicidade e tu são o mesmo ser quanto ao sentido? Sim, mas não na sintaxe. Felicidade é vocativo e o sujeito está implícito no verbo. E só de você perceber que está isolado por vírgula e essa vírgula está certa, você já vai dizer, esse cara não é sujeito. Porque sujeito não se isola do verbo por vírgula. Tá vendo? A gente fala de um assunto aqui e esbarra em outro lá na frente. Ó. Tá. Achamos, gente? Letra C, né? Letra C. Tudo bem? Tá. Rapidão, vamos terminar já essa parte. Vamos terminar. Só mais um pouquinho. Agora, posso mudar? Tá. Agora o desafio. O desafio você não tem aí. Então, o desafio você não tem aí, tá?